Gostaria de compartilhar com você um dos melhores remédios naturais para uma infecção do trato urinário. Agora, vou examinar dois dos sinais de um fígado gorduroso primeiro. E depois quero explicar algo antes de chegar ao terceiro. Mas o primeiro sintoma ou sinal de um fígado gorduroso é que não há sintomas. Não há sinais. Você não tem praticamente nenhuma indicação de que tem um fígado gorduroso. Ok, esse é o primeiro, que não é bem um sintoma, mas é algo que você deve saber. Muitas pessoas têm fígado gorduroso. De fato, 30% de todas as crianças com sobrepeso têm fígado gorduroso. E 40% de toda a população americana tem fígado gorduroso. E a grande maioria delas não tem a menor ideia porque não há sintomas. E isso tem a ver com a localização de sua uretra na área anal. Agora, a próxima parte é muito interessante. Portanto, se não estiver prestando atenção, volte agora mesmo e realmente ouça o que vou dizer. A boa notícia é que o fígado é o único órgão que pode ser 100% reparado e regenerado em volume e tamanho. Todos os outros órgãos, como o pâncreas, os rins e os pulmões, não são 100% reparados. A E. coli tende a querer sobreviver, portanto, formará biofilmes na bexiga. Mas há um ponto de não retorno, que explicarei a seguir. Então, normalmente, você tem uma célula de gordura que, ao longo de um período de tempo, se você comer demais ou os alimentos errados, ela começa a se expandir. Ela chega a um ponto em que há uma limitação de expansão. Suas células de gordura não têm uma capacidade ilimitada de expansão. Em algum momento, elas atingem seu limite. O que acontece em seguida é que a célula de gordura se torna disfuncional. Em outras palavras, ela começa a perder o suprimento de sangue. Ela começa a ficar inflamada. Você começa a desenvolver fibrose e tecido cicatricial ao redor das células de gordura. E elas não conseguem mais absorver a gordura. Então, para onde vai essa gordura? Se você mantiver seu estilo de vida como está, ela vai para fora das células de gordura. A gordura começa a ser armazenada fora da célula de gordura. Isso é chamado de gordura ectópica. E estou falando dos músculos, não das células de gordura, ao redor das células pancreáticas, e do pâncreas, ao redor das células cardíacas e ao redor dos rins. Agora, quando as pessoas pensam em infecções do trato urinário, elas automaticamente recorrem ao suco de cranberry e aos suplementos de cranberry. Isso tem sido um pouco eficaz, mas não muito, porque o cranberry tende a fazer com que as bactérias deslizem e não grudem na parte interna da parede da bexiga. Portanto, acho que o cranberry, em geral, é bom para fins preventivos. Mas isso é só o começo, pois o abdômen pode começar a se expandir cada vez mais para fora. Ele se expande até o ponto em que você pode reter mais dessa gordura ectópica. A maior parte da gordura no fígado de uma pessoa é desse tipo. É uma gordura ectópica. Ela nem sequer está na célula de gordura. Esse tipo de gordura não é uma gordura boa e saudável. Esse tipo de gordura cria resistência à insulina. Agora, a próxima coisa que vou lhe contar é algo que eu não sabia e não entendia completamente até muito recentemente. Portanto, essa é uma informação nova. Falei sobre o fígado ser uma gordura ectópica, mas não lhe disse de onde vem a fonte dessa gordura ectópica no fígado. E eu recomendaria tomar pelo menos 200 mg de óleo de orégano, pelo menos 4 vezes por dia. Pouco menos de 60% a 59% da gordura no fígado é, na verdade, originária de gordura fora do fígado. É a gordura de outras partes do corpo que acaba no fígado. 60%. Uau, isso é uma loucura. Então, como isso pode acontecer? Bem, como eu disse antes, essa gordura fica danificada. Você não consegue mais reter a gordura. Então, começa a haver uma quebra dessa gordura. E ela começa a vazar para a corrente sanguínea. E ela acaba no fígado. Portanto, grande parte da gordura que você tem no fígado vem de outros lugares do corpo. Isso é interessante. Então, isso é 59%. 26% da gordura no fígado vem do fato de o fígado produzir sua própria gordura a partir da glicose. Portanto, há um processo chamado gliconeogênese,
que é a produção de açúcar novo. Isso não tem nada a ver com a ingestão de açúcar. Apenas tem a ver com o fato de o fígado produzir açúcar a partir de fontes que não são carboidratos. Agora, a insulina deve inibir ou impedir que esse processo aconteça. Normalmente, a insulina diz: ok, fígado, você não pode produzir mais gordura. Mas, devido a toda essa gordura disfuncional e à resistência à insulina, você tem uma deficiência de insulina nas células. Isso causa uma gliconeogênese descontrolada no fígado. Portanto, seu fígado está produzindo toneladas e toneladas de açúcar. E isso acontece no diabetes, no pré-diabetes e na resistência à insulina. E você verá que os diabéticos acordam de manhã com o fenômeno do amanhecer, em que, de repente, eles têm um alto nível de açúcar. Mas, às vezes, se estiverem em uma dieta cetogênica, não estão ingerindo açúcar. De onde vem esse açúcar? Vem do fígado, que produz todo esse açúcar por causa de toda essa gordura disfuncional e da resistência à insulina. Porque há uma quantidade insuficiente de insulina para suprimir a ocorrência desse processo. Mas, é claro, no sangue, você tem uma quantidade enorme de insulina. Mas nas células, há uma deficiência de insulina, portanto, temos esse grave desequilíbrio. E a terceira fonte de gordura real vem da gordura da dieta. Mas isso é porque você também está consumindo açúcar ao mesmo tempo. Como posso simplificar ainda mais? Bem, quando você consome uma dieta muito rica em frutose ou glicose ou carboidratos refinados que se transformam em glicose, você cria uma situação em que as células adiposas não conseguem armazenar toda a gordura produzida. E eles chegam a um ponto em que não conseguem absorver mais gordura. Ela se espalhará ao redor dos órgãos, no fígado e na cavidade abdominal. Você desenvolverá resistência à insulina. Entretanto, se você verificar o nível de açúcar no sangue, ele estará normal por algum tempo. Isso ocorre porque todo o resto está compensando. Mas se você verificar a insulina, ela estará muito alta. Mas os médicos não verificam a insulina. Eles protegem os níveis de açúcar no sangue. Será normal por um tempo, por cerca de 10 a 15 anos. Até lá, as pequenas células do pâncreas estarão exauridas. Agora, elas não conseguem produzir insulina suficiente. E agora recebemos uma quantidade muito menor de insulina. Não há nada para tamponar esses níveis de açúcar no sangue. Assim, o açúcar no sangue começa a subir cada vez mais. E agora você tem o que chamamos de diabetes. E você sempre ouve que o fígado gorduroso está associado ao diabetes, à síndrome metabólica e à pressão alta. Mas acho que agora você pode realmente ver a origem, a causa e o efeito disso. Você tem uma dieta muito rica em carboidratos. Ela está criando essa resistência à insulina. A dieta está danificando as células de gordura. E é um ciclo autodestrutivo em que uma coisa piora a outra. E a coisa toda fica fora de controle. Mas o cerne desse problema é que a pessoa está consumindo carboidratos em excesso. Agora, como sabemos que os carboidratos são a fonte do problema? Bem, de forma muito simples, se você conseguir que alguém inicie uma dieta com baixo teor de carboidratos, o que acontecerá é que você começará a corrigir tudo isso. Você começa a se livrar da gordura do fígado muito rapidamente. Em 2 semanas, é possível eliminar 50% da gordura do fígado se você fizer a dieta cetogênica e o jejum intermitente. Portanto, reduzir os carboidratos será muito, muito importante. Agora, lembre-se de que o fígado é a única célula que pode se regenerar completamente, 100%. Ele leva uma surra. Ele pode se rejuvenescer. Mas há um ponto de limitação. Se houver muito tecido cicatricial no fígado, haverá uma limitação da quantidade de tecido hepático que poderá ser recuperado. Mas perceba que temos o açúcar da dieta que está criando muitos problemas. E também temos células adiposas disfuncionais em todo o corpo, que acabam contribuindo para a acumulação de gordura no fígado. E também com o fígado disfuncional. E ele está produzindo todo esse açúcar extra porque não há insulina para suprimi-lo. Mas no seu sangue, você tem toneladas de insulina. Tudo isso pode ser corrigido se você começar a reduzir os carboidratos.
Agora, você também deve saber que o terceiro sintoma ou sinal de que você tem um fígado gorduroso é a resistência à insulina. Há algumas outras coisas para saber se você tem resistência à insulina. A principal delas é que você não consegue passar um longo período de tempo sem precisar de alimentos. Se você consegue passar um longo período de tempo sem comer com muita facilidade, é provável que a resistência à insulina seja um problema muito menor. E você verá que, à medida que começa a reduzir os carboidratos e a jejuar, isso se torna cada vez mais fácil. Essa é uma das melhores indicações de que você está corrigindo a resistência à insulina. Certo, então uma maneira de saber se você ainda tem resistência à insulina é: você consegue jejuar por um longo período de tempo? Outro sinal é se você consegue acordar de manhã sem ter um alto nível de glicose no sangue. Muito bem, outro sinal são os desejos. Você não consegue ficar muito tempo sem precisar de comida. Fadiga, já mencionei isso. Micção frequente à noite. Se você tem de se levantar à noite para urinar, é provável que tenha resistência à insulina. E se você corrigir a resistência à insulina, poderá corrigir esse problema de micção frequente. A sensação de cansaço após o almoço também é um sintoma comum. Quando você corrigir esse problema, sua energia melhorará após o almoço e ao longo do dia, e você terá menos névoa cerebral. Problemas de visão são outra indicação de que você tem resistência à insulina. Você pode pensar que está ficando velho e que precisa de óculos. Mas é provável que seja apenas a situação do açúcar no sangue. Portanto, as 3 coisas simples que você precisa fazer é adotar a versão saudável da dieta cetogênica com jejum intermitente. Certo, essa é a coisa mais importante. Em segundo lugar, comece a se exercitar. O exercício regular e consistente, melhorará a resistência à insulina. O exercício reduzirá a resistência à insulina de forma muito potente. E a terceira coisa é começar a consumir vinagre de cidra de maçã. Basta adicionar 1 ou 2 colheres de sopa de vinagre de maçã em sua água algumas vezes ao dia. O vinagre de maçã pode fazer muito por sua digestão. Além disso, o vinagre de cidra de maçã pode melhorar muito o nível de açúcar no sangue. Se você achou este conteúdo útil, curta este vídeo e inscreva-se no canal.